Fala pessoal, bom, dando sequência aqui ao vídeo anterior, né? Eu falei que ia fazer uma série com alguns vídeos e nessa sequência eu falei que ia ser uma série de 3 vídeos mais ou menos. Comecei a falar sobre delegação, explicando alguns conceitos, né, sobre delegação, sobre limite de dados, né, a diferença entre uma coisa e outra. Então, se você ainda não viu o vídeo anterior, tá? Seria legal porque a gente vai falar sobre algumas coisas aqui nesse vídeo agora que dependem desse conceito de delegação de limite de dados que está na primeira parte dessa série de vídeos, tá? Então, vou colocar no card aqui o link para esse vídeo da primeira parte sobre delegação, sobre limite de dados, tá? Então, só dando sequência aqui ao que a gente estava fazendo, o que eu vou mostrar hoje, tá? Eu vou mostrar uma técnica para a gente conseguir passar do limite de dados, tá? Aqui, quando a gente tem um aplicativo do Power Apps, a gente tem uma configuração, fica aqui na aba de configurações, descendo um pouquinho a tela, a gente tem essa questão do limite de dados, né? Então, o limite de dados, ele é quanto de registro que o Power Apps consegue trazer por operação, tá? Então, por exemplo, se eu der um clear collect fazendo um filter, ou se eu der um clear collect simplesmente, puramente numa fonte de dados, ele vai me trazer essa quantidade de registros que está configurada aqui. Ainda que não tenha delegação, tá? Ainda que não tenha problemas de delegação e tudo mais, ele vai me retornar de uma vez só, tá? Em uma execução, apenas 500 registros, tá? E esse limite aqui a gente mostrou no vídeo anterior que a gente pode variar para até 2.000 itens, tá? É o limite realmente de dados. Tá? Alguns componentes têm um comportamento que permite que a gente traga mais registros, eu vou mostrar isso aqui no vídeo daqui a pouco, e aí a gente vai ver como funciona, tá? Então, só para exemplificar o que a gente fez aqui, no vídeo anterior a gente tinha uma lista no SharePoint, a gente está utilizando o SharePoint como base, a gente tinha aqui uma lista chamada Distritos do Brasil, né? Eu peguei essa lista de um site, de uma API do governo, eu não me lembro agora qual foi o lugar, mas traz todas as informações de todos os distritos do Brasil, dos estados, das regiões e tudo mais, tá? Então aqui a gente tem uma contagem de 10.649 registros. Bom, então, do vídeo anterior para esse vídeo aqui, o vídeo anterior a gente falou sobre fazer um agrupamento, né, fazer um group by aqui em cima do nome da UF, né, para a gente agrupar pelos estados, pelas unidades da federação, e a gente viu que por conta de questões de delegação, utilizando o group by, que é uma função não delegável para o SharePoint, não funciona, a gente não consegue trazer todos os estados, né, agrupados. Então, a abordagem para a gente solucionar esse problema que eu sugiro é a gente ter uma lista separada com todos os estados, tá? E foi isso que a gente fez aqui agora. Então, aqui eu criei uma lista chamada UFs, tá? Onde eu tenho aqui, onde eu cadastrei todas as UFs, todos os 27 estados, né? 26 estados do Distrito Federal, tá? Que vão servir de filtro para a nossa outra lista distritos do Brasil que está aqui criada, onde tem essa referência do nome UF. É claro que nunca é legal você fazer uma referência, pelo menos penso eu que não seja interessante fazer uma referência pelo nome, porque esse nome pode estar escrito errado em uma lista ou em outra. Esse nome pode conter um caractere a mais, um caractere a menos, pode estar abreviado. Então nunca é legal a gente fazer comparação, pelo menos não aqui nesse sentido, né, com um nome, tá? É legal que a gente traga sempre um identificador único, um ID, alguma coisa do tipo. Mas para fins da apresentação, para fins desse vídeo, a gente vai fazer dessa forma que vai dar tudo certo, tá? Então aqui eu vou começar adicionando a minha fonte de dados. Eu vou adicionar aqui um conector SharePoint. Vou pegar aqui a nossa lista, eu já vou trazer aqui as listas que a gente vai precisar. Essa Distritos Brasil cópia também eu vou explicar por que a gente vai precisar dela. Então, estou adicionando os dados aqui. Beleza, os dados foram adicionados. Vou colocar aqui uma galeria.
Vou ajeitar ela aqui. Aqui a gente não precisa dessa formatação, o layout pode ser só com o título mesmo. E aqui, como fonte de dados, eu vou puxar a nossa lista de UFs. Tá? Beleza. Tá aqui. Vou só colocar um rótulo aqui em cima para a gente identificar legal o que é essa. Vou botar aqui os nomes, UFs. Pronto. Beleza. Então tem aqui a lista de estados, tá? Que está vindo da nossa lista UFs, né? Unidades da Federação, que a gente vai utilizar para filtrar os distritos. Então agora eu vou colocar aqui a outra galeria. Vou colocar aqui do lado. A gente aqui também não precisa disso tudo, vou colocar somente o título aqui, tá? E aqui o que eu quero? Vou pegar aqui a minha lista de distritos do Brasil, a distritos do Brasil pura, tá? E traz aqui o campo padrão. E aqui eu vou colocar nome, eu quero o nome do distrito, tá? Então, aqui eu tenho o estado, aqui eu tenho os distritos, tá? Para a gente saber quantos itens tem aqui nessa galeria 2, deixa eu renomear aqui, é uma boa prática a gente renomear os componentes. Eu vou botar aqui gal UFs, e aqui eu vou botar gal distritos, gal de galeria, tá? E o que cada uma delas apresenta como fonte de dados. Então, beleza, aqui nomes UFs, deixa eu copiar esse label para cá, para a gente seguir aqui um padrão. E aqui eu vou botar nomes estados. Ou melhor, nomes distritos. Beleza. Então, vamos colocar aqui também um outro label, tá? Estou dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E aqui eu quero saber qual é a minha UF selecionada. Ctrl+C, Ctrl+V novamente. E aqui embaixo eu quero saber a quantidade de registros, tá? Beleza. Vou dar mais um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Não vou me preocupar muito com questões de layout, tá? A UF selecionada eu vou pegar daqui, tá? Vou pegar da minha fonte de dados aqui. Eu vou dar Vou pegar a referência da galeria. Eu quero saber o que está selecionado, o nome da UF. Acho que é título, se eu não me engano. Title. Beleza. Title. Aqui eu vou pegar a quantidade de registros. A quantidade de registros vai ser baseada nessa, como a gente está nesse bloco aqui de distritos, né? Eu vou pegar baseado no que tem na galeria aqui. Quantidade de registros. Pego a referência aqui da minha gal distritos. Gal distritos, ponto, all items. Isso aqui eu vou colocar dentro de um count rows para a gente contar quantos registros tem aqui. 100, né? 100 por quê? A minha lista tem 10.649 registros, mas trouxe 100 porque, como a gente já tinha falado no vídeo anterior, esse é o comportamento do padrão da galeria, né? Conforme eu vou descendo aqui a minha galeria, ele vai carregar mais 100 registros e vai incrementando lá, tá? Então, beleza, ele vai incrementando para mim. Uma coisa que eu não gosto de trabalhar com essa parte de galerias, de referência e tudo mais, né, principalmente aqui para a gente saber qual está selecionado, é que, por padrão, quando você joga uma galeria, o selected dela é o primeiro registro, tá? Então, eu não gosto muito de trabalhar dessa forma. O que eu gosto de fazer é, quando eu clico aqui, e já tem aqui o select parent, né? Na seleção aqui da galeria, eu gosto de trabalhar criando uma variável de contexto, onde eu vou colocar lock UF selecionada this item. Tá? Ou seja,
quando eu clicar nesse botão, eu vou armazenar na minha variável lock o F selecionada, já vou copiar aqui, o disItem, que é o quê? Que é a referência do item que eu estou selecionando, tá? E aqui no texto, né, no label, onde eu coloquei aqui o F selecionada, ao invés de eu usar o selected da galeria, eu nem fiz nada, ele já veio por padrão, já o primeiro registro, eu vou colocar lock o F selecionada, ponto, title. Tá? Você vê que ele está em branco. Está em branco por quê? Porque eu não selecionei nada ainda, não cliquei em nada ainda, então ele não armazenou na variável. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma por quê? Porque ele só vai trazer para mim o registro quando eu de fato clicar no item que eu estou querendo. Então, vou clicar aqui, agora beleza, ele trouxe para mim o Acre. Tá? Com isso, a gente já pode fazer o seguinte, vou pegar aqui e vou dar um filter nesses distritos aqui. Eu vou dar um filter, distritos do Brasil, aonde nome, acho que é nome UF, é igual a minha lock UF selecionada, ponto title. Tá? Então, beleza, aqui o que ele trouxe para mim? Trouxe todos os registros, né, da minha fonte de dados, dos distritos, aonde eu tenho o Acre selecionado. Se eu clicar aqui em Alagoas, ele me traz mais um pouquinho, só que vamos conferir aqui quantos registros tem em cada um. Né? Vou agrupar aqui no SharePoint a lista pelo UF, e aqui a gente vai começar a ver algumas questões. O Acre tem 26 distritos, então, clicando aqui, 26, ele filtrou, ok. Aqui, Alagoas tem 115. Se eu clicar aqui em Alagoas, ele me mostra 100, mas aí a gente já sabe que é o comportamento padrão da galeria, né? Quando a gente descer a barra de rolagem até lá no final, ele vai carregar o restante dos registros, carregou os 115, e aí ele chega aqui no final e não carrega mais, tá? O problema é que esses registros aqui, deixa eu ver aqui agora, por exemplo, o Amazonas tem 102, tá? Ele puxa os 100 e ele só vai carregar os outros dois registros quando eu chegar até o final da galeria, tá? O problema aqui é justamente esse, eu não tenho todos os registros aqui, né? Então, se eu quisesse saber, por exemplo, qual o meu total de estados, aqui eu estou contando registros na galeria, né? Mas qual o meu total de distritos por UF selecionada? Ah, quando eu clico aqui em Alagoas, qual é o meu total que eu tenho em Alagoas? Se eu pegar a referência da minha galeria, ele vai trazer para mim quantos registros eu tenho na galeria naquele momento. Então, enquanto eu não descer a tela até o final da galeria, ele não vai mostrar para mim uma informação fidedigna, caso seja a minha intenção contar ao todo, né, quantos registros tem no filtro que a gente selecionou aqui, no nosso caso, no nome das UFs, tá? Então, assim, caso seja necessário, tá? Caso seja necessário ter essa informação, obter todos os registros de uma lista de uma vez só, a gente já viu que pela galeria não vai dar certo, né? Porque a gente só vai ter mesmo a quantidade total de registros dentro da aplicação para a gente rolar o filtro com a galeria até o final, tá? Então, para alguns cenários isso aqui basta, para outros cenários como esse que eu falei, infelizmente não basta. Então, a gente tem que fazer alguma outra coisa, algum outro recurso, né? Lançar a mão de algum outro recurso para trazer todos esses registros de uma vez, tá? Então, assim, bom, de cara aqui, vamos pensar o que a gente pode fazer, tá? Quando eu selecionar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um clear collect. Então, eu vou fazer aqui, ó. E se eu jogar tudo para uma coleção? Né? Vamos fazer aqui, com distritos. Então, quando eu clicar aqui e selecionar a minha UF, eu vou criar uma coleção, aonde eu vou trazer o quê? Posso até trazer esse filtro aqui mesmo, ó, que a gente utilizou aqui, tá? Então, copiei aqui, vou colar aqui, faço a indentação, isso é importante, tá? Então, quando eu clicar no botão aqui, ele vai atribuir para nós aqui a UF selecionada e eu vou utilizar esse valor aqui embaixo. Aqui embaixo eu poderia usar o desitem.title, que também funcionaria, tá? Mas vamos manter dessa forma. Então,
Vamos ver o que acontece. E essa code distritos aqui, essa nossa coleção, vou copiar, vou colocar como fonte de dados agora dessa galeria aqui. Vou clicar aqui em Acre, show de bola, 26 registros. Vou clicar em Alagoas, 115 registros, ótimo. Né? Amazonas, que foi outro exemplo, 102 registros. Pô, beleza, agora está funcionando, né? Então, eu não estou mais limitado àqueles 100 itens por vez, aqueles lotes de 100 em cima da minha galeria, e estou conseguindo trazer todos os registros. Beleza. Mas e se eu vier aqui, por exemplo, na Bahia, que tem 854 registros? O que vai acontecer? Bahia. Ele me trouxe 500, tá? Ele me trouxe 500. Ele me trouxe 500 e eu tenho aqui 854 registros. Isso por quê? Porque essa ação do Clear Collect aqui, ela é uma ação única. Ele só vai conseguir me trazer os registros, né, de acordo com a minha limitação, com o meu limite de dados que eu configurei aqui nas configurações, né, 500. Se eu, Eduardo, então eu posso aumentar para 2.000 que vai funcionar? Pode aumentar para 2.000 que vai funcionar para esse caso. Mas, primeiro, e se você tiver mais de 2.000 registros? Você já não vai conseguir pegar esses 2.000 registros. E tem outra coisa também que a gente tem que ter em mente. Quanto maior for o meu valor atribuído aqui no limite de dados, menor é a minha performance, porque eu estou fazendo o meu servidor consultar cada vez mais registros e essa resposta vai ser ainda mais demorada. Não sei se deu para perceber no vídeo, mas quando eu cliquei aqui em Acre, trouxe 26 registros numa boa, bem rápido. Agora, clicando em outros, por exemplo, de novo na Bahia, ele até carregou rápido porque ele já estava carregado em memória, mas deixa eu pegar aqui um maior também, por exemplo, Minas Gerais, que tem muito mais registros. Você vê que ele fica pensando um pouquinho, demora um pouquinho mais, né? Enfim, ele vai trazer, a carga que ele vai precisar trazer é muito maior, de 500 para 2.000. Então, nunca é legal a gente fazer dessa forma, tá? O ideal é a gente manter no padrão 500 ou às vezes até menos que isso, dependendo da nossa necessidade de negócio, né? Mas, enfim, a questão é, eu não consigo trazer todos os registros, tá? E pior ainda, Eduardo, você pode estar pensando, poxa, então é só eu trazer os 500, já me ajuda, eu já trago mais registros e eu desço a barra de rolagem até o final. Vamos ver o que vai acontecer. Desço até o final, ele não carregou o resto. Minas Gerais tem mais de 1.800 distritos. Ele não carregou o resto. Por quê? Porque agora a minha fonte de dados é uma coleção. Então, a coleção ela é um dado que eu armazeno na memória e eu não estou filtrando diretamente na minha fonte de dados como a gente estava fazendo o filtro. Quando eu crio uma coleção, eu estou pegando, estou puxando esses dados do servidor, estou puxando esses dados da minha fonte de dados e estou armazenando eles numa coleção. Então, é uma informação que ela vai ficar estática dentro do meu aplicativo. Eu não estou consultando mais diretamente a minha fonte de dados, como eu estava fazendo com o filtro. Então, por isso que quando eu uso aqui uma coleção na minha galeria, e eu desço a barra de rolagem até o fim, ele não recarrega, porque a consulta não é mais direta na fonte de dados. Ele está consultando, ele está colocando como fonte de dados aqui uma coleção que são dados que eu já carreguei na memória do meu aplicativo. Então, tá, mas beleza. A gente precisa chegar no nosso objetivo, que é ter a real quantidade de registros que a gente precisa, né? Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Tem algumas técnicas para a gente fazer isso, tá? A primeira delas que a gente poderia utilizar seria mais ou menos assim, tá? Beleza, eu poderia pegar aqui, fazer um clear collect, tá? Fazer um clear collect, pegando o nome da UF selecionada, e eu poderia também pegar pelo ID, né? Então, eu poderia fazer um clear collect, aonde eu pudesse pegar do ID igual a 1 e, ou melhor, perdão, igual a 1 não, igual, ID maior que 1 e
ID menor que 501, por exemplo, tá? Que aí eu pegava, aqui teria que ser maior ou igual, né, para eu contar com 1 também. Que aí, nessa técnica, eu pegaria todos os registros que estivessem entre esse range de IDs, né? Então, vamos ver se funciona. Funciona aqui para o Acre. Aqui em Alagoas ele já não me trouxe nada, né? Obviamente, porque os distritos não estão entre esse range de IDs, né? Então, eu teria que fazer um outro clear collect, tá? Um outro collect, melhor dizendo, né? Aonde eu pegasse. Aí aqui eu não posso mais dar o clear, né? Porque senão eu vou estar limpando. O clear collect, ele limpa a coleção e cria ela do zero, né? Ele limpa a coleção e pega registros novos, tá? Então aqui para a gente teria que usar o collect, que é a função que ele mantém os registros anteriores da coleção e busca novos registros. Então eu faria isso aqui de novo. Então aqui clear collect do 1 ao 501 e aqui eu já poderia pegar aqui do 501, maior que 501 a 601, tá? Vamos ver se ele já pega alguma coisa de Alagoas, né? Não sei. Do Acre ele mantém, de Alagoas ele ainda não pegou, tá? Amapá também não. Qual é o problema dessa abordagem aqui, tá? O problema disso é que eu vou ter que ficar fazendo esse collect aqui o tempo todo, tá? Vou ter que pegar aqui do 601, opa, do 601 ao 701. Vou ter que pegar aqui do 701 ao 801 e por aí vai, tá? E vai continuar sem funcionar dessa forma, por quê? Olha aqui o triângulo, né? Aviso de delegação. Se eu analisar aqui, desde o começo ele já estava me dando aqui uma sinalização aqui azul, né? Aviso de delegação. O que isso significa? Significa que a partir do 500 ele não consegue consultar mais nada, tá? Porque eu estou usando uma coluna que ela é não delegável para o SharePoint, que é a coluna ID, tá? A coluna ID ela não é delegável no SharePoint. Então, não importa o que eu faça, tá? Eu posso até aumentar o meu limite de dados para 2000, mas quando eu chegar aqui nessa recorrência de filtros, né? Na minha coluna ID maior que 2000, ele vai parar de funcionar também, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Como o ID ele é no SharePoint, ele é uma coluna que a gente não consegue delegar para fazer filtro, utilizando esse sinal de maior ou menor, tá? Se tivesse só o sinal de igual, funcionaria, tá? Mas usando o sinal de maior e menor, ele não funciona. Então, o que a gente tem que fazer aqui, tá? Eu peguei aqui a lista. Essa aqui é a nossa planilha, né, que eu utilizei como base para a criação da lista de distritos, a nossa lista original. Eu criei uma cópia dessa lista aqui, aonde eu criei uma segunda, uma coluna adicional chamada ID cópia, tá? Aonde eu simplesmente coloquei a numeração aqui em sequência, né? Do número 1, que seria o meu ID 1, até o fim, tá? Até o meu último ID 10.649, tá? E com essa informação aqui, eu criei uma nova lista. Então, se a gente ver aqui, eu criei aqui uma outra lista, que é aquela que eu já tinha até falado no começo, né? Distritos Brasil Cópia. Ela é uma lista exatamente igual, deixa eu até duplicar aqui e mostrar as duas. Distritos do Brasil, Distritos Brasil Cópia, tá? E qual é a diferença entre elas? Eu tenho aqui um ID cópia que eu não tenho aqui, tá? Então, isso para quê? Como a coluna ID, né, a coluna padrão ID do SharePoint não é delegável, eu fiz uma réplica dela aqui, tá? Não adianta usar campo calculado, beleza? Você pode estar pensando, quem tem mais experiência com SharePoint podia pensar
usar só o ID, usar o campo calculado, pegando o ID, também não funciona, tá? Até mesmo porque, se eu não me engano, no campo calculado, você não consegue pegar a coluna ID, mas mesmo que pegasse, o campo calculado no Power Apps também no SharePoint também é um campo especial, então a gente não conseguiria trabalhar com essa parte aqui por causa da delegação. Então, a saída é mesmo criar uma coluna adicional aonde eu vou estar armazenando esse ID, tá? Fazendo uma cópia do ID. E aí, assim, essa aqui foi a primeira carga que eu fiz a partir de uma planilha Excel, tá? Então, eu carreguei ela aqui do zero, criei uma lista do zero, não atualizei, né, a outra lista, criei uma lista do zero, coloquei todos os registros, tá? Para você fazer isso na tua aplicação, você vai ter que fazer ou trabalhar com Power Automate, para quando o registro for criado, você atualizar o item que acabou de ser criado com o ID de criação dele, ou então com o próprio Power Apps você consegue também pegar lá o last submit do registro e consegue fazer um patch atualizando somente essa coluna com o ID que foi criado, tá? Também é uma técnica que funciona. Depois eu posso até mostrar como que faz, tá? Mas enfim, fato é que você vai ter que fazer alguma técnica para você copiar esse ID, tá? Para você manter essas duas colunas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já peguei aqui a minha Distritos do Brasil cópia, né? E eu vou simplesmente aqui mudar as coisas, tá? Aqui na minha coleção, ao invés de eu utilizar Distritos do Brasil, eu vou utilizar Distritos Brasil cópia, tá? E aí eu vou copiar esse registro, essa linha, vou selecionar aqui, usar, lançar a mão do localizar e substituir, para a gente substituir todos de uma vez, tá? É a mesma lista, por enquanto o comportamento vai ser o mesmo, tá? Porque eu estou utilizando ainda o ID. Então, aqui no lugar do ID, eu vou lançar a mão de novo aqui do nosso localizar e substituir, e vou colocar o nome da outra coluna, que é ID cópia. Vamos substituir. Bom, já viu que aviso de delegação a gente não tem mais, tá? Por quê? Porque agora eu não estou mais usando o ID padrão do SharePoint, eu estou usando uma coluna que eu criei, uma coluna customizada, criada para esse fim, para ser um espelho do meu ID, tá? Do ID do meu item de lista. Como é um campo numérico, o filtro funciona normalmente, não é um campo especial como o ID padrão da lista SharePoint. Então aqui a gente continua com o Acre, né, funcionando. Vamos ver se ele vai pegar alguma coisa de Alagoas agora. Ainda não pegou. Amapá. Amapá ele já começou a pegar, tá vendo? Só que ele só pegou 34 registros, porque certamente a gente vai ter que ficar aqui fazendo clear collect, né, mais vezes. Se eu pegar aqui, vamos ver se adicionando mais uma aqui, ele vai conseguir pegar 901, ou melhor, 801, até 901. Vamos ver se ele vai pegar mais alguns registros de Amapá. Não, não pegou 34. Vamos ver quantos distritos tem também aqui no Amapá. Tem 34 mesmo. Então, beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar do Amazonas. 102 ele está trazendo tudo, tá? Mas, o que acontece? Deixa eu fechar essa tela aqui. Vamos ver Bahia. Quanto que ele vai trazer. Bahia ainda não me trouxe nada, tá? Isso por quê? Porque eu ainda não atingi aqui, né, o meu limite, tá? Poderia pegar aqui mais um, 901 ao 1001. E agora ainda não trouxe nada também. Vamos ver aqui, fazer um filtro. Deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer. Aqui é a Bahia. Ó, o primeiro registro da Bahia, do ID, está no número 3000. Então a gente não vai pegar isso aqui nunca. Deixa eu ver Ceará. Ceará está em 1162. Então, se eu vier aqui, ó, Ceará, agora ele não vai trazer nada. Não trouxe nada.
porque o primeiro ID do Ceará é 1162. Então, se eu vier aqui, ó, aqui eu ainda estou filtrando 1000, né? Então, vamos pegar aqui mais alguns aqui. Então, aqui 1001 até 1101, e ainda não vai ser suficiente, ainda vou ter que pegar mais um Clear Collect. E aqui vai ser do 1101 até o 1201. Né? Aqui, por que eu estou colocando isso? Né? Estou colocando em lotes aqui, tá? Só para a gente ir vendo. Ele já começou a pegar o Ceará, tá? Porque já entrou no registro 1101. Só para a gente demonstrar aqui qual é o problema. Bom, e qual é o problema disso, tá? Aqui eu até coloquei errado, estou colocando de 100 em 100, podia ter colocado aqui fiz aqui uma coisa errada. Eu poderia ter colocado já aqui, né, já que o meu limite de delegação é 500, eu já poderia ter colocado aqui 1001, tá? E aqui ter colocado do 1001 a 1501, né? Ali eu coloquei os collects subsequentes, eu comecei a colocar de 100 em 100, tá? Um erro aqui da minha parte, mas o que importa é que eu só posso pegar dentro do meu limite de delegação, né? Se eu colocar aqui 600, né, um range de 600 IDs, ele não vai pegar de qualquer forma, tá? Então, vamos pegar aqui o Ceará. Até pegou um pouquinho a mais, porque a gente colocou um range maior ali, tá? Bom, beleza. Só que se eu ultrapassar aqui, eu não vou conseguir pegar mais registros além daqueles que eu tenho, tá? E o Ceará aqui tem 896 registros, então a gente ainda teria que fazer mais uma vez aqui. Colocar aqui do 1501 até o 2001, que aí a gente já pegou um lote de mais 500. Vamos pegar o Ceará de novo. 838. Ainda está faltando registro, tá? Então, qual é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem é que eu vou ter que ficar repetindo toda hora aqui o meu Clear Collect. E tem mais. Nesse contexto aqui, que é um contexto de estados e distritos do Brasil, é claro que o Brasil não cria estados e distritos todo dia, né? Então, dá para eu ter mais ou menos uma noção de quantos distritos eu tenho, tá? Eu vou ficar aqui fazendo Clear Collect até eu chegar no 10.649, mas eu vou conseguir chegar lá. Mas e quando criar um novo distrito, né? Pensa, então, num contexto de uma lista que está controlando, por exemplo, produtos, itens de venda, alguma coisa assim, entendeu? Vendas grandes, enfim, algum tipo de registro que eu esteja fazendo que facilmente eu vá ultrapassar esse valor, tá? Vendas por regional, por exemplo, né? Eu quero filtrar regional, então eu posso criar uma outra lista aqui com as regionais, clicar, eu quero ver quantas vendas tiveram ao todo e tudo mais. Claro, para fins didáticos, né, somente, porque esse tipo de análise, esse tipo de informação analítica, para isso a gente tem o Power BI, para trazer essa análise para nós, tá? Mas para fins didáticos esse exemplo funciona. Então, você percebe que, primeiro, eu tive que fazer um ID, né, diferente, isso não tem jeito, você vai ter que recorrer a isso, né, porque o ID é um campo não delegável no SharePoint e vai te dar problema de qualquer forma, seja lá qual abordagem você utilizar, tá? Mas eu quero trazer para você aqui uma outra abordagem que vai te facilitar. Por quê? Porque aqui você começa a perceber o que eu já vinha falando, que você sempre vai ter que saber quantos registros você tem na tua lista. Se a tua lista crescer, você vai ter que vir aqui e colocar um Clear Collect a mais, né? Aqui você vai ter que colocar um Clear Collect a mais, pegando o range de limite de dados que você configurou na tua aplicação, tá? E claro, isso não é tão produtivo. Para alguns cenários pode funcionar, mas eu creio que para a maioria dos cenários não, tá? Onde você tem que ter essa necessidade, onde você tem essa necessidade de fazer essa consulta dessa forma, tá? Então, vou trazer para vocês aqui uma solução que vai pegar de modo mais automatizado, de forma mais dinâmica, todos os registros que a gente tem para dentro de uma coleção para a gente fazer essa análise, tá? E como é que funciona? Bom,
Primeiro aqui eu vou apagar isso tudo aqui que a gente fez, tá? Ou melhor, vou apagar só até aqui. Isso aqui a gente vai manter, a nossa call distritos, beleza? Só que eu não preciso fazer esse filtro do ID aqui agora, tá? Eu vou pegar só o nosso filtro de distritos. O que eu tenho que fazer aqui agora, tá? Eu tenho que saber se essa minha consulta aqui, se ela atingiu o meu limite de delegação ou não. Por quê? Se esse meu filtro trouxer 26 registros, como traz aqui no Acre, beleza, estou tranquilo, tá? Então vamos lá. Vou deixar aqui, Acre, 26 registros, ótimo, tá? Aqui também, como a gente viu, ó, outra aqui, Alagoas tem mais de 100, Alagoas 115, trouxe de boa. Ele vai trazer até 500, tá? Mas aqui na Bahia, por exemplo, ó, a Bahia tem 854. Quando eu clicar aqui na Bahia, ele bateu 500. Ele não vai trazer mais de 500, porque é o meu limite aqui, como a gente já sabe, né? Então, quando o meu registro, quando a minha coleção bate 500, bate o meu limite de delegação, eu preciso fazer uma avaliação, preciso saber, bom, bateu o meu limite ou não? Por quê? Porque se bateu, eu preciso rodar de novo essa função, né? Eu preciso rodar de novo esse filtro para eu conseguir pegar os próximos registros, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um if, tá? Aonde eu vou fazer a contagem da minha coleção com distritos, que foi aqui, eu peguei aqui em cima, tá? Se essa coleção atingir o meu limite de delegação, que é 500, eu tenho que rodar pelo menos mais uma vez. Por quê? Eu posso ter 500 registros só naquilo ali, mas eu não tenho como garantir se ele parou de filtrar simplesmente porque ele tem 500 registros, exatamente o meu limite, ou se ele parou de filtrar porque ele atingiu o meu limite e não consegue ir além. Então, tem que fazer essa crítica aqui, tá? E aí, eu tenho que fazer agora, eu tenho que mandar ele executar de novo, tá? Só que, se eu ficar mandando ele executar de novo dentro do meu if, eu vou cair no mesmo problema dos IDs, né? Eu vou estar sempre tentando recuperar, eu vou estar sempre informando para a minha validação se eu atingi o meu limite ou não. Então, comecem a perceber que eu preciso ter uma forma de fazer isso de jeito recorrente, tá? De forma recorrente, ou seja, onde eu possa avaliar, atingir o meu limite? Não, então roda de novo. Atingir o meu limite? Não, então roda de novo. Fazer isso de forma recorrente e recursiva. Por quê? Porque eu tenho que chamar exatamente a mesma função para poder trazer mais coleções para minha, mais registros para minha coleção, tá? Aí que está o problema. O Power Apps não faz isso, né? Não tem função de recursão, recursividade, não tem essa função que a gente pode executar mais de uma vez, né? Então a gente precisa lançar a mão de alguns gatilhos, de alguns recursos aí que eu vou mostrar agora, tá? Como que a gente pode fazer isso então? Você pode estar pensando que a gente poderia utilizar um botão, tá? Para fazer isso e colocar esse código do filtro no botão. O problema é que eu preciso validar o código no botão e preciso chamar ele de novo, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o botão 1, vou copiar esse nome, count rows, vou colocar aqui. Se for igual a 500, ou seja, atingir o meu limite de dados, eu vou fazer um select no botão 1 e eu vou pegar esse collect aqui e vou fazer de novo ele, tá? Ainda não é assim, tá? Eu vou só mostrar para vocês já o problema que vai dar. O problema é que eu tenho que, quando eu refizer a minha coleção, aqui eu não posso usar o Clear Collect, eu vou manter assim só para exemplificar, porque vai dar um erro logo de cara. Eu tenho que refazer a minha validação, que eu peguei aqui do meu filtro, e mandar ele executar de novo. Só que ele dá erro. O que ele dá erro? Ele dá erro dizendo, olha, esse ciclo, esse controle resulta em um ciclo de select. Por quê? Eu estou selecionando o próprio botão, né?
Então, eu não posso fazer isso. O Power Apps não permite que eu faça isso, que eu selecione o próprio botão, eu selecione ele mesmo. Se eu fizer uma... Aí você pode pensar, poxa, Eduardo, então coloca outro botão. Beleza, você vai botar 500 botões, você vai continuar com o mesmo problema, porque cada clear collect que você fizer, cada collect que você fizer, quando a tua lista aumentar, você vai ter que criar um novo botão e voltar a fazer essa recursividade, tá? Então, esse exemplo do botão também não funciona, não nos atende. Então, pô, que forma a gente pode fazer? Bom, existe um componente chamado toggle, deixa eu ver como é que é alternar, né? Que ele funciona por chaveamento, tá? O padrão dele, eu posso ativar ele, ele fica ligado, eu posso desativar, tá? E ele tem uma propriedade aqui chamada onCheck, que é o quê? Que é o que ele tem que fazer, o que ele tem que executar quando ele alternar para ligar, né? Quando ele tiver com um true aqui, tá? Esse componente ele funciona com true ou false, né? Com valores booleanos. Então, aqui no registro padrão, né? Na propriedade padrão, eu vou trabalhar com false ou com true, tipo de dados booleano, tá? Então, quando ele for para true, ele executa o onCheck. Quando ele for para false, ele executa o onUncheck, tá? Então, aqui é esse componente que a gente vai utilizar para fazer essa recursividade. Tá? Por quê? Porque quando eu validar aqui, eu vou validar, eu vou fazer o onCheck dele, eu vou transformar ele para true, vou fazer o onCheck e dentro dele mesmo eu vou fazer a validação. Se ele tem que dar o check de novo ou se ele pode parar de fazer o check. Vamos ver isso aqui no detalhe. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que criar aqui uma variável de contexto, tá? Aonde eu vou fazer o meu lock. Aqui, na verdade, eu posso até manter dessa forma. Vou colocar aqui lock repeat, tá? True, beleza? Esse lock repeat vai ser o meu valor padrão, vou copiar ele aqui para o meu chaveador, né? Para o meu toggle padrão. Aqui, ao invés de false, eu vou colocar a minha variável, tá? Por quê? Quando eu clicar aqui, ele vai fazer o filtro, vai fazer o primeiro clear collect. Ele vai validar. Bom, cheguei no meu limite de delegação, esse meu filtro atingiu o meu limite de delegação? Atingiu. Se ele atingir, ele vai colocar aqui o lock repeat para true. Quando ele fizer isso, ele vai ativar o meu toggle. Ele vai fazer isso aqui. E quando ele fizer isso, ele vai executar o onCheck do meu toggle. Tá? Quando ele deschavear, né, for para false, ele vai executar o onUncheck. Então é isso que eu quero, né? Por quê? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse registro aqui, que é o que eu tenho que ficar executando, vou vir aqui no meu chaveador, no meu toggle, na minha propriedade onCheck, e vou colocar aqui, tá? Beleza. A mecânica, espero que vocês estejam entendendo qual é a mecânica da coisa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, não posso, aqui eu entro num problema, porque se eu der um clear collect, eu vou apagar a minha coleção e ele vai até conseguir pegar os próximos registros, mas ele vai ficar sempre apagando a minha coleção e eu não posso. Eu preciso que essa coleção ela seja fixa, né? Ela fique só armazenando, concatenando, juntando registros nessa minha coleção. Então aqui o meu clear collect tem que ser em cima de uma coleção temporária. Então eu vou colocar aqui temp call distritos. Essa minha coleção vai ser temporária, tá? Por quê? Porque eu quero pegar os registros dessa execução, quando eu chavear o meu toggle, né, o meu componente alternar, para true. Né? Eu quero pegar a coleção dessa coleção temporária, os registros dessa coleção temporária, armazenar ela em tempo de execução e jogar para dentro da minha coleção padrão. Tá? Aí, então, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui embaixo eu vou dar um collect. E vou colocar aqui na minha call distritos por tudo que eu encontrar na minha temp call distritos. Tá? Então,
Aqui eu alterei para coleção temporária, então essa coleção, toda vez que o toggle for ativado, vai ser apagada, vai limpar essa coleção, porque eu estou usando o Clear Collect. Vou pegar registros adicionais e logo em seguida eu vou fazer um collect, que ele simplesmente pega a minha coleção anterior sem alterar ela e joga a minha coleção temporária dentro dela. Então ele está somando registros, tá? A único registro, a única coleção que precisa ser apagada em tempo de execução é a minha temporária, porque eu estou pegando aqui os registros daquela execução, tá? Então, beleza. Se eu deixar dessa forma, ele vai entrar num looping, né? Ele vai ficar pegando sempre o mesmo filtro. Então eu preciso colocar aqui a minha condicional do meu ID, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Eu quero que filtre no toggle, tá? No toggle. Eu quero que filtre no onCheck, a propriedade onCheck. Eu quero que ele filtre pelo nome, mas eu também preciso agora pegar, já que ele está indo além dos 500, já trouxe os primeiros 500 registros, eu tenho que ir além, né? Eu tenho que ir além. Então, eu tenho que pegar também onde o ID cópia seja maior, tá? Que o meu último registro da minha coleção padrão, tá? Então, vou botar aqui um last call distritos, tá? Isso me retorna uma tabela, beleza? Isso aqui me retorna uma tabela, não, um registro. E eu vou colocar aqui simplesmente o ID, underline cópia, que é o campo que eu quero usar para comparação. Deu tudo certo? Não vai dar certo. Por quê? Já perceba aqui a linha azul. Ó, a linha azul. Aviso de delegação. Tá? Por quê? Ah, mas eu estou trabalhando com a minha coleção. Sim, está trabalhando com a sua coleção. Ah, eu estou trabalhando com coleção, então os dados já estão dentro. Beleza. Poxa, eu troquei o ID cópia, né? Porque eu criei uma coluna nova para armazenar o meu ID. Beleza, tudo certo. O problema é que você está jogando para o servidor, tá? Avaliar qual é o último registro da minha coleção em tempo de execução. Eu estou mandando isso para o filtro. Eu estou colocando essa avaliação aqui de qual é o último registro da minha coleção, é isso que o Last faz, né? Nem tempo de execução do filtro. Então, eu estou jogando isso aqui, porque está dentro do filtro, ele está jogando para o meu servidor. O meu servidor não vai ser capaz de fazer essa avaliação aqui de forma correta. Tá? Eu vou entrar em problemas de delegação. Então, qual é a solução que a gente tem que fazer? Bom, eu tenho que tirar isso aqui daqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou armazenar numa variável de contexto. Update context. Eu vou colocar aqui lock último registro. O lock aqui é só um padrão, tá? Uma boa prática de nomenclatura de variáveis do Power Apps, tá? Lock de variável local, tá? Então, último registro, e o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar aqui o meu último registro e vou passar o ID cópia agora para cá. Opa, aqui eu nem preciso, né? Posso deixar só o... Aqui eu já estou passando aqui o ID copy, né? Já estou passando somente o ID copy. Então esse nome aqui ficaria até melhor se fosse o... Eu posso deixar dessa forma, tirar o ID copy daqui, tá? E colocar aqui ponto ID copy, tá? Último registro, propriedade ID cópia. Ou então eu poderia manter aqui o ID cópia aqui em cima, mas aí esse nome aqui já teria que mudar, né? Último registro ID, por exemplo, tá? Que aí eu estou informando, né, para o meu código ficar bem legível, eu estou dizendo que eu estou pegando o registro, o ID do último registro, tá? Então, beleza. Então aqui não tem mais aviso de delegação, tudo bonito, tudo tranquilo, tá? Ok. Agora eu preciso tratar a minha próxima validação, né? Aqui em cima também, enquanto eu tiver dessa forma, tá? Perceba que quando eu clicar aqui no meu estado, na minha UF, ele vai setar para true, tá? Então ele vai permanecer em true. Então,
Primeira coisa que eu tenho que fazer quando ele entrar nesse chaveamento no onCheck é também setar ele para false, para ele voltar para o estado original, eu validar lá no final do código e saber se eu tenho que chavear ele de novo ou não, tá? Senão ele vai permanecer como true eternamente. Então, vou botar aqui o lock repeat e vou colocar como false, tá? Então, primeira coisa, eu já entrei no onCheck, então ele já está executando, já está em tempo de execução, tá? Em tempo de execução, eu pego aqui o último registro ID, o ID do último registro, chaveio para false de novo, só que no meu uncheck aqui, on uncheck, ele não faz nada, não executa nada, é só para eu saber se eu, é só para eu voltar para o estado original do meu toggle. Faço meu filtro, só que na minha coleção temporária, tá? E na minha coleção temporária, eu vou estar sempre pegando o último ID, tá? Onde ele é maior que o meu último registro da minha coleção anterior, tá? Aqui você lembre que eu estou sempre armazenando os valores temporários dentro da minha call distritos de novo. Então, quando ele executar o onCheck de novo, ele vai executar isso aqui novamente e vai pegar o meu último registro da minha call distritos e vai executar de novo, tá? Então, aqui, fiz essa preparação, executei o Clear Collect na minha coleção temporária. Os valores que eu encontrei, eu joguei dentro da minha coleção padrão. E aqui eu faço de novo a validação. Se eu atingir o meu limite de delegação, que é 500, significa que ou ele já pegou todos os registros, ou então ele pode ter registros adicionais. Então eu faço o lock repeat igual a true, que é o valor padrão do meu toggle. Fazendo isso, ele vai chavear para true de novo e vai executar o onCheck mais uma vez. Vai executar esse processo todo novamente. E aqui, de forma dinâmica, sem eu precisar saber qual é o meu próximo ID, sem eu precisar saber quantos registros eu tenho na minha tabela, na minha lista, ele vai ficar rodando, vai ficar executando isso até ele terminar todos os registros, tá? Vamos ver isso funcionando? Então vamos lá. Agora é a hora. Vou clicar aqui no Acre, 26 registros, tá? Ele nem entrou aqui no looping, tá? Ele nem entrou aqui no toggle, porque quando ele bateu aqui na minha primeira validação, a minha count rows aqui, ó, tem 26 registros, então isso aqui é falso, né? Falso, ó. Então ele não faz nada, ele não entra aqui. Agora, deixa eu ver aqui, Alagoas 115, aqui ele vai entrar. Não, não vai entrar ainda, né? Porque não tem mais 500. Vamos lá, Alagoas. Também não entrou ainda porque não chegou a 500. Agora, Bahia. Bahia passa de 500. Então, vamos ver. Bahia. Ó, ele chaveou de novo, 854. 854 registros, tá? Então, aqui eu já tenho aqui todos os registros da minha tabela, todos os registros da minha lista, tá? Os 854, tá? Vamos ver como isso funciona para uma lista maior ainda. Vamos pegar aqui um estado bem grande aqui, tem bastante. Ó. O maior que tem, acho que é Minas Gerais, ó, 1801. Então vamos rodar isso aqui de novo. Vou até botar aqui na tela maior para a gente visualizar. Ó. Minas Gerais. Clicar aqui. Minas Gerais ele está chaveando, ó, e está incrementando. Por que ele não aumentou aqui? Ah, tá. Não, deveria ter funcionado. Vamos ver por que não funcionou. Log registros. Dá para executar de novo, ver se ele vai.
Deixa eu ver se eu tenho que mudar aqui o ID cópia. Acho que não deve ser isso não, mas vamos ver. Distritos Brasil cópia. Nome UF selecionada, certinho. ID cópia. Tudo certo. Deixa eu ver aqui. Qual distritos? Tá com 1000. Por que que ele não pegou? Minas Gerais, tá certo. Deixa eu ver um outro registro aqui. Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui. Aqui, pessoal, tem um erro aqui da minha parte. Ó. Eu estou fazendo aqui a contagem de registros, né? Em cima da meu count rows, aqui no meu table, tá? Eu estou fazendo aqui a minha comparação em cima da minha coleção padrão, call distritos, né? E qual é o problema disso? O problema é que quando ele vai bater, ele vai fazer o primeiro chaveamento, vai trazer 500, vai trazer o segundo chaveamento, vai trazer mais 500, ele vai ficar com 1000. Quando ele entrar aqui, na segunda execução, ele vai parar, né? Porque ele está comparando com a minha coleção padrão. E eu tenho o que vai controlar aqui é o meu verificador dentro do meu toggle, tá? Na verdade, não é mais a minha coleção padrão, é a minha coleção temporária. Então, eu tenho que validar aqui, ó, coleção temporária. Né? Por quê? É o meu tempo de execução, né? O que eu estou executando aqui. O que eu estou executando é na minha coleção temporária. Então, na coleção temporária que eu tenho que validar se eu já peguei os 500 registros ou não, tá? Então, foi uma falha minha aqui. Vamos voltar, vamos executar de novo. Vou pegar aqui de novo, vamos de novo aqui no Acre. Vai trazer 26 registros, beleza. Deixa eu até aumentar aqui. Agora vamos colocar aqui em Minas Gerais. Só para vocês verem aqui, que eu não mudei a parte de configuração, continua com 500, tá? Isso não foi mudado. Foi só aquele erro mesmo aqui do meu validador, né? Do meu verificador de execução. Então vamos lá, Minas Gerais. 500, 1000, 1500, 1801. Se vocês perceberam aqui, ficava chaveando, né? E aqui eu tenho 1000, cadê? Minas Gerais, 1801 registros, tá? Vamos pegar aqui mais um que seja grande também. Ó, Rio Grande do Sul, 1254. Rio Grande do Sul. (1254), tá? Então, está funcionando. Beleza, show de bola, tá? É só mesmo aquele erro lá aquele descuido meu na hora da validação. Aqui, para vocês verem, não mudou nada, tá? Continua da mesma forma. Aqui tem que ser, a validação tem que ser em cima da minha coleção padrão, porque é a minha primeira execução, tá? Então eu nem tenho ainda a coleção temporária, né? Então tem que ser em cima dessa coleção mesmo, tá? Somente aqui quando eu entro no chaveador é que eu não posso mais ficar comparando com a minha coleção padrão, porque ele vai certamente atingir aquele limite e aí ele vai parar. Então tem que ser em cima da minha coleção que eu estou executando na hora, a minha coleção temporária, tá? Bom, beleza. Então aqui a gente já viu que funciona. O único ponto aqui que a gente pode melhorar aqui agora é a quantidade de delegação, né? Ou melhor dizendo, o limite de registro, né? O limite de dados que está configurado aqui. Infelizmente, essa é uma informação que dentro do código a gente não consegue puxar de forma automática. Eu não tenho uma verificação, pelo menos não até esse vídeo, né, até a data desse vídeo,
Eu não tenho como pegar, saber qual é esse valor aqui dentro do meu código, tá? Então não tem jeito, eu vou ter que trabalhar com a configuração aqui e vou ter que colocar esse valor de 500 ou o valor que tiver configurado aqui manualmente dentro do meu código. O que eu posso fazer para melhorar um pouco aqui essa situação é aqui no começo, porque eu uso, né, esse limite aqui na minha galeria e eu uso esse limite aqui. Então, se eu trocar isso aqui algum dia, eu vou ter que lembrar que eu troquei aqui, que eu uso ele aqui e que eu uso ele aqui também, tá? Então, o que eu posso fazer para melhorar é, por exemplo, no OnVisible dessa tela, tá? Colocar aqui o valor padrão. Tá? Eu vou colocar aqui dentro do próprio update, vou botar aqui lock limite de dados, vai ser 500, tá? Aí aqui eu vou copiar, vou colocar aqui. E aqui também no meu toggle eu faço executo essa mesma função, tá? Que aí eu vou trocar, se aumentar para 2000, eu venho aqui, aumento aqui para 2000, e aí ele vai trabalhar com esse meu limite de dados, tá? Então, sem problema nenhum, e vai continuar funcionando. Então, vou clicar aqui. Funcionou para o Acre. Vai funcionar também para Minas Gerais, que tem muito mais registros, né? 1801, que é o total. 1801 aqui é o total de Minas Gerais, tá? Uma última coisa, tá? Vocês percebem que a execução ela acaba demorando um pouco mais porque ele está fazendo vários collects, né? Está fazendo várias consultas em sequência à minha fonte de dados. Então, obviamente, ele vai ficar algum tempo adicional carregando, o tempo de cada execução. É interessante a gente colocar uma tela de loading aqui, né? Uma tela de carregamento, para a gente conseguir, para o usuário entender que está sendo carregado alguma coisa, tá? Então é interessante a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Então aqui, por exemplo, rapidamente, eu não sei se eu tenho alguma tela de loading aqui para a gente fazer. Deixa eu pegar um ícone aqui. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou travar aqui a tela dessa forma. Ó. Vou pegar um container, vou jogar ele aqui, vou colocar ele aqui numa cor um pouco mais escura, vou botar ele em preto, eu vou colocar aqui o alfa dele, a opacidade vou botar para 40, eu vou colocar aqui só um texto aqui no meio, escrito carregando dados. Aumentar aqui para 24, talvez isso, centralizo o texto, e aqui eu coloco com fundo branco. Pronto, só para a gente exemplificar, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui o meu container, acabou que a minha label não foi para dentro do container. Pronto, agora está dentro do container. Centralizar aqui mais ou menos, tá? Então, essa minha visualização do container aqui, a propriedade visible, eu vou colocar numa variável, vou colocar lock, sei lá, lock is visible, is loading, tá? Ela ainda não está criada, obviamente. Então, aqui no meu acionamento, aqui na minha seleção da galeria, eu vou colocar mais uma variável aqui e vou colocar true, tá? Quando eu clicar naquele botão, ele vai variar para true, tá? Então, aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Se ele atingir o meu limite de dados, ele vai chavear. Mas e se ele não atingir? Eu tenho que lembrar, tá? Eu tenho que lembrar de tirar aquela tela de load. Então, eu tenho que colocar aqui no meu false esse chaveamento aqui, tá? Tenho que botar para false. Porque senão a tela vai ficar lá, ele vai terminar de carregar e não vai chavear para false.
ele não vai tirar a visibilidade da minha tela de loading, tá? Então, eu tenho que lembrar de fazer isso aqui no meu false, ou seja, se ele atingir o meu limite de dados, e ele não vai entrar na repetição, então eu tenho que tirar a tela de loading. Aqui no meu chaveador, enquanto ele está chaveando, ok, eu posso manter ele assim, tá? Mas aqui também, na minha validação, eu tenho que repetir aquele código. Não lembro se eu copiei, vou copiar aqui agora. Copio aqui no meu chaveador, vou botar aqui no false, tá? Então, aqui é a mesma teoria, a mesma lógica, tá? Então, vamos ver se funciona. Acre, carregando dados. Funcionou, mas ele não entrou no chaveamento. Agora, Minas Gerais, carregando dados. Então, enquanto ele está chaveando, está incrementando aqui, acabou de carregar, ele sumiu, né? Fechou a tela de loading, tá? Então, é isso, pessoal. Essa é a técnica aí que eu costumo utilizar quando eu tenho essa necessidade, tá? O vídeo ficou bem longo, mas espero que tenha dado para entender aí os conceitos, né? Tenha dado para entender como que funciona esse mecanismo de fazer esse chaveamento para trazer esses registros, tá? Pode ser aplicado para outras coisas também. Então, todas as vezes que vocês precisarem fazer essa questão de ficar repetindo o código até atingir uma determinada condição, você pode utilizar o toggle, o componente toggle, que é esse componente aqui, alternar, né, o nome dele, para você utilizar essa função, tá bom? Só não esquece de trabalhar bem a validação aqui embaixo, tá? Para ele não acabar entrando num loop infinito, beleza? Vai travar a sua aplicação e certamente vai encerrar a execução do teu aplicativo, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço aí, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, na próxima parte do vídeo, eu vou ensinar a fazer essa mesma função, esse mesmo mecanismo, só que ao invés de utilizar o filter, essas funções padrão do Power Apps, eu vou ensinar fazendo um fluxo do Power Automate, tá? E aí tem umas coisas bem legais para a gente ver aí, algumas novidades com o Power Automate também, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.